O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 191 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1499 ao número 1505. O artigo 5º. A unção dos enfermos. Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega aos doentes aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta-os a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Seus fundamentos na economia da salvação. A enfermidade na vida humana. A enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude. Toda doença pode nos entrever a morte. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma, e às vezes ao desespero e à revolta contra Deus. Também pode, no entanto, tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca a busca de Deus, um retorno a Ele. O enfermo diante de Deus. O homem do Antigo Testamento vive a doença diante de Deus. Diante de Deus ele faz sua queixa sobre a enfermidade, e dele o Senhor da vida e da morte implora a cura. A enfermidade se torna o caminho de conversão, e o perdão de Deus dá início à cura. Israel chega à conclusão de que a doença, de forma misteriosa, está ligada ao pecado e ao mal, e que a fidelidade a Deus, segundo a sua lei, dá a vida. Pois eu sou o Senhor que te cura. O profeta entrevê que o sofrimento também pode ter um sentido redentor para os pecados dos outros. Isaías anuncia que Deus fará chegar para Sião um tempo em que toda falta será perdoada e toda doença será curada. Cristo médico. A compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo. Jesus não só tem poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem inteiro, alma e corpo. É o médico de que necessitam os doentes. Sua compaixão para com todos aqueles que sofrem é tão grande que ele se identifica com eles. Doente, cuidastes de mim. Seu amor de predileção pelos enfermos não cessou ao longo dos séculos, de despertar a atenção toda especial dos cristãos para com todos os que sofrem no corpo e na alma. Esse amor está na origem dos incansáveis esforços para aliviá-los. Muitas vezes Jesus pede aos enfermos que creiam. Serve-se de sinais para curar, saliva e imposição de mãos, lama e ablução. Os doentes procuravam tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. Também nos sacramentos, Cristo continua a nos tocar para nos curar. Comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume suas misérias.
Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Não curou todos os enfermos. Suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura mais radical, a vitória sobre o pecado e a morte por sua Páscoa. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. A enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado. Por sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento que doravante pode nos configurar com Ele e nos unir à sua paixão redentora. Audiência Geral, Papa Francisco, Praça de São Pedro. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Gostaria de falar-vos hoje do sacramento da unção dos enfermos, que nos permite ver concretamente a compaixão de Deus pelo homem. No passado era chamado extrema unção porque era entendido como conforto espiritual na iminência da morte. Ao contrário, falar de unção dos enfermos ajuda-nos a alargar o olhar para a experiência da doença e do sofrimento no horizonte da misericórdia de Deus. Há um ícone bíblico que expressa em toda a sua profundidade o mistério que transparece na unção dos enfermos. É a parábola do bom samaritano, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, 30 a 35. Todas as vezes que celebramos este sacramento, o Senhor Jesus, na pessoa do sacerdote, torna-se próximo de quem sofre e está gravemente doente ou é idoso. Diz a parábola que o bom samaritano se ocupa do homem sofredor, derramando sobre as suas feridas óleo e vinho. O óleo faz-nos pensar no que é abençoado pelos bispos todos os anos na missa crismal da Quinta-feira Santa, precisamente em vista da unção dos enfermos. O vinho, ao contrário, é sinal do amor e da graça de Cristo que brota do dom da sua vida por nós e expressam em toda a sua riqueza na vida sacramental da Igreja. Por fim, a pessoa sofredora é confiada a um hoteleiro, a fim de que continue a ocupar-se dela, sem se preocupar com a despesa. Mas quem é este hoteleiro? É a Igreja, a comunidade cristã. Somos nós aos quais todos os dias o Senhor Jesus confia aqueles que estão aflitos, no corpo e no espírito, para que possamos continuar a derramar sobre eles, sem medida, toda a sua misericórdia e salvação. Este mandato é reafirmado de maneira explícita e clara na carta de Tiago, na qual recomenda: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da Igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por conseguinte, trata-se de uma prática que já se usava na época dos apóstolos. Com efeito, Jesus ensinou os seus discípulos a ter a sua mesma predileção pelos doentes e pelos sofredores e transmitiu-lhes a capacidade e a tarefa de continuar a conceder, no seu nome e segundo seu coração, alívio e paz através da graça especial deste sacramento. Mas isto não nos deve fazer cair na busca obstinada do milagre ou na presunção de poder obter sempre e apesar de tudo a cura, mas é a certeza da proximidade de Jesus ao doente e também ao idoso, porque cada idoso, cada pessoa com mais de 65 anos, pode receber este sacramento, mediante o qual é o próprio Jesus que se aproxima. Mas na presença de um doente, por vezes, pensa-se: chamemos o sacerdote para que venha. Não, dá azar, não o chamemos, ou então o doente assusta-se. Por que se pensa assim? Porque um pouco há a ideia de que depois do sacerdote venha a agência funerária. E isto não é a verdade. O sacerdote vem para ajudar o doente ou o idoso.
Por isto é tão importante a visita dos sacerdotes aos doentes. É preciso chamar o sacerdote para junto do doente e dizer: venha, dê-lhe a unção, abençoe-o. É o próprio Jesus que chega para aliviar o doente, para lhe dar força, para lhe dar esperança, para o ajudar, também para lhe perdoar os pecados. E isto é muito bonito. E não se deve pensar que isto seja um tabu, porque é sempre bom saber que no momento da dor e da doença não estamos sós. Com efeito, o sacerdote e quantos estão presentes durante a unção dos enfermos representam toda a comunidade cristã que, como um único corpo, se estreita em volta de quem sofre e dos familiares, alimentando neles a fé e a esperança e apoiando-os com a oração e com o calor fraterno. Mas o maior conforto provém do fato de que quem está presente no sacramento é o próprio Senhor Jesus, que nos guia pela mão, nos acaricia como fazia com os doentes e nos recorda que já lhe pertencemos e que nada, nem sequer o mal nem a morte, jamais poderá nos separar dele. Temos este hábito de chamar o sacerdote para que aos nossos doentes, não digo os doentes de gripe, uma doença de 3-4 dias, mas quando é uma doença séria, e também para os nossos idosos, venha-lhes conferir este sacramento, este conforto, esta força de Jesus para ir em frente? Façamo-los. Saudações. Sigo com particular apreensão quanto está a acontecer nestes dias na Venezuela. Desejo vivamente que cessem quanto antes as violências e as hostilidades e que todo o povo venezuelano, a partir dos responsáveis políticos e institucionais, se comprometam para favorecer a reconciliação através do perdão recíproco e de um diálogo sincero, respeitador da verdade e da justiça, capaz de enfrentar temas concretos para o bem comum. Ao garantir minha constante e fervorosa oração, em particular por quantos perderam a vida nos confrontos e pelas suas famílias, convido todos os crentes a elevar súplicas a Deus, pela materna intercessão de Nossa Senhora do Coromoto, para que o país reencontre imediatamente paz e concórdia. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. Em cada um dos sacramentos da Igreja, Jesus está presente e nos faz participar da sua vida e da sua misericórdia. Procurem conhecê-lo sempre mais para poderem servi-lo nos irmãos, especialmente nos doentes. Sobre vós e sobre vossas comunidades desça a bênção do Senhor. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!